A gente sabe que f de x igual a uma constante se expressa como uma linha horizontal. A gente também sabe que f de x igual a x mais b se expressa como uma linha não vertical no plano. Além disso, a gente também sabe que f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c se expressa como uma parábola. Veja que o número de raízes reais possíveis parece aumentar progressivamente, tendo uma correspondência clara com o expoente nas expressões 0 raiz para a reta horizontal, com maior expoente 0, tirando y igual a 0, que nesse caso coincide com o eixo x, 1 raiz para a reta não vertical com maior expoente 1, 2 raízes para a parábola com maior expoente 2. Mas se a gente pegar um polinômio genérico, como esse em tela, como é que ele se mostra no plano? Aqui a gente ainda não tem um ferramental para resolver precisamente esse problema. Vamos desenvolver isso com a disciplina, tá? Mas um elemento a gente consegue identificar. Como o gráfico vai ficar para valores muito positivos ou muito negativos de x? Para ajudar a formar uma ideia de polinômio para o restante da disciplina, vamos ver com certa precisão essa e outras questões. Primeiro, vamos deixar bem visível na tela a expressão de um polinômio genérico. Ele é formado por até n mais 1 monômios, cada um com um expoente diferente. O maior expoente encontrado entre os monômios é o que a gente chama de grau do polinômio. O monômio correspondente ao maior expoente é o único realmente importante para a gente entender o comportamento dele para valores bem grandes ou muito negativos de x. Um dos capítulos mais significativos da matemática é o teorema fundamental da álgebra, que diz que qualquer polinômio de grau n maior ou igual a 1 possui uma raiz complexa. Não vamos demonstrar ou estudar mais a fundo esse teorema aqui, foge do escopo da disciplina, mas vamos levar em consideração para facilitar o entendimento da expressão dos polinômios, certo? E não se assuste com o complexa. Se você não chegou a ver no ensino médio, o que você vai perder é mínimo para formar a compreensão dessa seção. Mas se você tiver oportunidade adiante, vale a pena conferir, certo? Agora veja, se existe uma raiz R1 para f de x, significa que poderíamos escrever f de x como x menos R1 multiplicado por f de x sobre x menos R1, que é um polinômio de grau n-1. Em outras palavras, a gente sabe que x menos R1 tem que ser fator do polinômio. Mas agora a gente pode aplicar novamente o teorema fundamental da álgebra nesse polinômio de grau n-1, para obter um fator x menos R2 multiplicado por um polinômio de grau n-2. E assim, se a gente for fazendo isso sucessivamente, a gente consegue decompor o polinômio em fatores x menos Ri, para ir de 1 a n, sobrando apenas uma constante multiplicativa no final. Cada raiz Ri complexa é potencialmente real, tá? Vamos reescrever essa forma fatorada. Uma simples pergunta que pode ocorrer é se existem polinômios de grau n com as n raízes reais distintas. E a resposta é sim. Basta pegar as suas n raízes reais distintas, R1, R2 e Rn e fazer x menos R1 vezes x menos R2 até x menos Rn, certo? O maior expoente é n, já que ao multiplicarmos o primeiro termo em cada parêntese, ficamos com x elevado a n. Todavia, uma n mais uma ésima raiz diferente e distinta já não seria possível para um polinômio de grau n, certo? Quem quiser conhecer uma maneira eficiente de avaliar um polinômio em um ponto, vai no Google e faz uma busca por método de Horner, certo? Agora, se a gente quer saber como que se deve parecer um polinômio quando desenhado no plano, é importante levar em consideração que sua forma tem que ser capaz, em geral, de passar n vezes pelo eixo x, mas não pode passar n mais uma vezes, certo? Além disso, coloque na receita uma informação que a gente ainda vai ver nessa disciplina, mas não agora. Um polinômio pode ser desenhado sem precisar tirar a caneta do papel. E claro, é preciso usar a sua imaginação, certo? As possibilidades são variadas, veja aí na tela. Ainda não dá para fechar realmente, só com isso, a forma de um polinômio. Mas, por exemplo, essa necessidade que um polinômio de grau 3 tem de ser capaz de passar 3 vezes pelo eixo x sem tirar a caneta do papel, sugere que cada grau a mais do polinômio deveríamos encontrar uma concavidade a mais no gráfico, certo? Além disso, não sei vocês, mas eu também tenho aquela intuição de que conhecendo a linha e a parábola, o gráfico não deveria ter pontas. Infelizmente, para realmente entender a forma de um polinômio, no meio do polinômio, certo? E não só nessas extremidades do gráfico, tá? É preciso avançar mais na disciplina. Mas o padrão que aparece quando o x é extremamente negativo ou extremamente positivo, isso a gente pode analisar desde agora e são 4 situações possíveis. Claro, cada vez que o gráfico passa pelo eixo x, temos uma raiz. Fique atento às extremidades. Veja o que é positivo e o que é negativo nos gráficos desenhados na tela. Temos o padrão, onde x muito negativo, f de x é muito negativo, e x muito positivo, f de x é muito positivo também.
Temos o padrão onde, tanto para x muito negativo ou muito positivo, f de x é muito negativo. Temos o padrão onde x muito negativo, f de x é muito positivo, e x muito positivo, f de x é muito negativo. E temos o padrão onde, tanto para x muito negativo ou muito positivo, f de x é muito positivo. A gente tem vontade de relacionar se o número de raízes é par ou ímpar com o padrão que a gente está vendo, né? Parece funcionar nesses casos, mas não funciona no caso geral, porque as raízes podem ter multiplicidade maior do que 1. E a gente pode acabar tendo um padrão ímpar com o número par de raízes, que é quase o que acontece nesse primeiro gráfico, com a sétima e oitava raízes. A gente tem que relacionar sim com um grau par ou ímpar do polinômio. Vamos ver isso na sequência. Claro, esses pontos laranjas no meio, isso a gente vai vendo à medida que a disciplina vai avançando, quando chegarmos na unidade de derivada, certo? Não é o momento. Aí sim você vai ter uma visão mais clara de como esses polinômios se desenham no plano, certo? Não só nas extremidades do gráfico, mas também aí nesse miolo. Um parêntese interessante. Um outro resultado simples, bem conhecido, é que para cada raiz complexa, o seu conjugado também é raiz do polinômio. Esses resultados, às vezes, são apresentados no ensino médio, né? Mas a gente não vai chegar a ver aqui, porque foge do escopo dessa disciplina, do que a gente está querendo empreender aqui. Logo, todo número não real vai ter que entrar em par no conjunto de raízes, o que faz o polinômio de grau ímpar sempre ter pelo menos uma raiz real. Ou seja, todo polinômio de grau ímpar vai ter que cruzar o eixo x. Todos esses gráficos representam polinômios de grau ímpar, tá? Na tela. Uma raiz, 3 raízes e 5 raízes. Bacana, né? Agora o interesse é explorar o papel premente que o monômio de maior grau exerce na definição do comportamento do polinômio para valores muito negativos ou muito positivos de x. Vamos começar comparando uma constante positiva com a própria função f de x igual a x, um monômio de grau 1. Vamos ser bem justos aqui e conceder nosso voto de confiança constante colocando um valor positivo gigantesco para ela. Será que o nosso mero x é páreo para essa constante astronômica? Vamos aumentando progressivamente o x nessa tabela e comparando a constante com o monômio de grau 1. Perceba que eventualmente o f de x é igual a x vai acabar ultrapassando a constante, certo? Vai existir um natural n a partir do qual o f de x sempre vai ser maior do que a constante, tá bom? Não precisa nem ser 10 elevado a 100, pode ser qualquer uma, inclusive muito maior que essa, basta escolher um n grande. A gente está começando a flertar com algumas das ideias que vão aparecer a seguir na unidade de limites, pessoal. Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar um coeficiente minúsculo para nosso monômio de grau 1. Será que vai adiantar? Vamos atualizar aqui a tabela com os novos valores. Ok, só que agora a gente vai até 10 elevado a 1200. Veja que ainda assim o monômio de grau 1 vence. Vamos usar esse termo vencer, certo? Aqui para significar justamente que existe uma constante n a partir da qual a função que venceu vai apresentar valores sempre maiores que a sua concorrente, tá bom? Então, vamos sintetizar o que a gente acaba de observar dizendo que o monômio de grau 1 sempre vence o monômio de grau 0. Vamos comparar agora o monômio de grau 1 com um de grau 2. Vamos atualizando a tabela. Lembrando que as constantes aqui são positivas, tá, pessoal? Mesma situação, o x que aparece em uma acaba anulando o da outra, tá? De forma que a gente pode dizer que o monômio de grau 2 sempre vence o monômio de grau 1. E com essa ideia a gente continua. Monômio de grau 3 sempre vence monômio de grau 2, monômio de grau 4 sempre vence monômio de grau 3 e etc. O caso geral para comparar monômios na realidade, tendo entendido bem o que acontece aqui, é bem simples. Basta colocar no lugar de x multiplicando cada coluna, x elevado a n menos 1 multiplicando a coluna, tá? Como x vezes x elevado a n menos 1 é igual a x elevado a n, temos que monômio de grau n sempre vence monômio de grau n menos 1, e etc. Como o grau n ganha de grau n menos 1, grau n menos 1 ganha de grau n menos 2 e assim por diante, o que isso revela? Que na briga dos monômios ganha aquele com maior expoente. Agora um pouquinho mais difícil, vamos comparar polinômios. Vamos considerar k monômios somados de grau menor que n e vamos comparar com o monômio de grau n, certo? Os monômios vão ser designados por ci, que é a constante do monômio, vezes x elevado a alfa i, que é o expoente do monômio, tá? Para i igual a 1 até k, porque a gente tem k monômios, onde todo αi é menor do que n, certo? E as constantes são constantes positivas, tão grandes quanto você bem entender. Vamos considerar o polinômio formado pela soma desses monômios. Eu posso lhe afirmar que o monômio de grau n vence, certo? Mas vamos explorar isso aqui. Então, seja c a maior das constantes e α o maior dos expoentes, você tem que cada monômio ci vezes x elevado a αi é menor ou igual que c vezes x elevado a α.
Ou seja, como o polinômio tem k termos, ele é limitado superiormente pelo monômio k vezes c vezes x elevado a alfa. Mas como α é menor que n, temos um monômio de grau n menos 1. Só que o monômio de grau n vence o monômio de grau n menos 1, tá bom? E, portanto, nem essa soma vai ser o suficiente para vencer o monômio de grau n. Em suma, na briga dos polinômios ganha aquele com maior expoente também. É claro que se você quiser comparar valores extremamente negativos de x, você vai precisar dar uma pequena adaptada. Isso fica como exercício. Mais uma dica. O valor absoluto é sempre positivo, e tudo isso que vimos foi demonstrado para valores justamente positivos, tá bom? No final, a conclusão que você vai chegar é que o grau do polinômio é novamente o que importa. Se for par, funciona como os positivos, já que x elevado a 2n é igual a x elevado a n ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero. Se x é ímpar, aí fica x elevado a 2n vezes x. Como x elevado a 2n é maior ou igual a zero, o que importa é o sinal de x. Então, se x for bem grande, positivo, x fica positivo. Se x for bem grande, negativo em valor absoluto, né? Aí fica negativo. Se considerar coeficientes negativos, o único importante, naturalmente, é aquele multiplicando o monômio de maior grau. Caso ele seja negativo, ele acaba mudando o sinal da expressão final, certo? Vamos ver alguns exemplos agora. Aqui estão os 4 padrões. Vamos pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais 50x elevado a 6 menos x elevado a 9 sobre 9. Qual o monômio de maior grau? Menos x elevado a 9 sobre 9. Então é esse que interessa, o resto a gente esquece. Vamos ver o sinal do coeficiente. Menos 1 sobre 9, negativo. O expoente, ímpar. Esse símbolo de menor equivale a dizer que x é bem menor do que zero, certo? O de maior é equivalente a dizer que x é bem maior do que zero. É um pouco arbitrário mesmo, é um abuso de notação, tá? Mas aqui cai como uma luva. Então o que acontece para x bem negativo? O x elevado a 9 é negativo. Como o coeficiente também é negativo, ficamos com f de x positivo, bem grande. Os padrões compatíveis são o padrão 3 e o padrão 4. E o que acontece para x bem grande? O x elevado a 9 é positivo. Como o coeficiente é negativo, ficamos com f de x negativo, com valor absoluto bem grande. Os padrões compatíveis são o padrão 2 e o padrão 3. Ou seja, o único que é compatível com as duas situações é o padrão 3, que é com que a função se parece para valores absolutos bem grandes, certo? A esquerda e a direita. Agora vamos pegar a função f de x igual a 100 vezes x elevado a 7 mais 8 vezes x elevado a 9 menos x elevado a 10. Qual o monômio de maior grau? Menos x elevado a 10. O coeficiente dele é menos 1, negativo. O expoente, par. Então o que acontece para x bem negativo? O x elevado a 10 é positivo. Como o coeficiente é negativo, ficamos com f de x negativo, bem distante do zero. E o que acontece para x bem grande? Como o coeficiente é negativo e x elevado a 10 é positivo, ficamos com f de x negativo, com valor absoluto bem grande. O único padrão que é compatível com as duas situações é o padrão 2, que é com o que se parece a função f para valores absolutos enormes. Pronto, pessoal, vamos encerrar por aqui. Desejo a vocês um bom descanso e uma semana muito bem aproveitada, tá? Coragem e até a próxima!